Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos, boa noite. Perdoe a minha voz um pouco rouca, que eu tô com a rinite atacada e tudo mais. Mas sejam muito bem-vindos, Maísa, Obrigada. Vitor. É um prazer, você engenharia, que nos ajudar, poder nos auxiliar e nos ensinar mais nessa live. Então, eu vou me apresentar, meu nome é Yasmin Felipe, tenho 17, eu estudo no colégio, eu estou no terceirão. E eu faço parte do projeto Resgate. O que é o projeto Resgate? Ele é um projeto que atua aqui na cidade de Joinville há mais de 21 anos, ajudando os jovens e fazendo-os pensar fora da caixinha, fazendo virar solucionadores. O projeto Resgate, ele vai te dar um passinho, aquele empurrãozinho que falta para todo mundo poder pensar um pouco mais amplo e poder mudar a sociedade e transformá-la para melhor. O projeto e o pessoal tem, a gente tem reúne em vários grupos solucionadores e tem os mentores. E o nosso grupo é Explorando Profissões, com o intuito de trazer mais sobre as profissões para as pessoas, ensinar mais para elas sobre as profissões e poder ajudar a decidir profissionalmente. E hoje a gente está fazendo uma edição, então, de engenharia, e é uma honra ter vocês aqui. E vamos lá, eu vou pedir para vocês se apresentarem. Vitor, pode se apresentar, falar o seu nome, onde você nasceu, o que você faz, onde você estudou. Pode ir. Obrigado, dossiê completo, né? Meu nome é Vitor, eu sou natural do litoral de São Paulo, de Santos, mas sempre morei em São Vicente. E, no ensino médio eu estava em dúvida também no que fazer. No segundo vestibular para a série que eu prestei, eu decidi fazer engenharia. Então entrei na USP aqui. Na época você só decidia especificamente a área no final do segundo ano. Então tive bastante tempo, fiquei em dúvida entre química e petróleo. Fui para o petróleo e me formei, trabalhei um pouco com inovação depois, brevemente em um projeto, e depois fui fazer mestrado, ainda na USP, só atravessei a rua, fui para o Instituto de Energia e Ambiente. E aí fiz mestrado trabalhando com gás natural não convencional e geração de energia termoelétrica, e terminando o mestrado, passei rapidamente também para o doutorado. Agora, numa área um pouco diferente, mas ainda assim trabalhando com combustíveis fósseis, mas dessa vez é mitigação de emissões, né? Eu pesquiso captura e armazenamento de carbono, que eu espero que vocês ouçam falar muito daqui para frente. E eu acho que era isso. Mais alguma coisa? Você tá muda. Oi? Quantos anos você tem, gente? Desculpa. Ah, eu tenho 35 atualmente. 35 anos, muito legal. Maísa, então, a sua vez, pode se apresentar, falar seu nome completo, sua idade, o seu curso, onde você se formou, onde você nasceu. Um pouquinho sobre você. Então tá. Obrigada, gente, pelo convite, agradeço demais. Então tá, meu nome é Maísa, né? Sou natural não, né? Moro aqui em Joinville, mas eu nasci em Ponta Grossa, Paraná. É uma cidade a 100 metros, 100 quilômetros de Ponta Grossa. Estudei, né, engenharia civil, né? Trabalho na área de gerenciamento de obras, né? Estou fazendo uma pós também em gerenciamento de obras, então é mais ou menos isso. Eu acho que no decorrer a gente vai conversar um pouquinho mais, né? Mas acho que seria isso. Poxa, que legal saber um pouquinho mais de cada um. A Maísa eu conheço, o Vitor tô conhecendo agora. Mas é muito legal a gente saber das nossas origens, das nossas raízes e onde é que nós estamos agora, né? Então agora a gente vai começar com umas perguntinhas, mas é bem de boa, gente, não tem problema. Então, vamos começar então com a Maísa, que já está aqui na tela. Maísa, como você escolheu o curso? Eu acho que para na verdade é uma escolha difícil, não é uma escolha fácil, né? Eu acho que todo mundo acho que passa por esse processo. Depois que tu sai do ensino médio, tu pensa o que que eu vou fazer, né? E é uma pressão gigantesca, eu acho que da sociedade te pressionando, tu tem que sair da faculdade, do ensino médio e fazer uma faculdade, né? E eu sempre no fundamental quis fazer um curso que era direito, gostava muito,
achava demais ir para os tribunais, né? Mas com o decorrer do ensino médio, eu descobri que eu gostava muito de física e matemática. E sempre fui uma criança que montava e desmontava as coisas em casa, nunca tinha medo de altura. E hoje, depois que eu escolhi engenharia civil, eu acho que se eu tivesse escolhido outra profissão ou outro curso, eu seria uma pessoa talvez infeliz, porque eu amo muito aquilo que eu faço. Então, foi um processo demorado e lento até descobrir aquilo que eu era apta a fazer, né? Aquilo que era a minha vocação. Olha que legal. Mas agora eu vou fazer uma pergunta, assim, tá fora do papelzinho, tá? Quando você chegou no ensino médio, você começou a ver que você gostava de matemática, física, que você era boa em exatas, curtia aula, dava aquela ajuda também pro professor. Você já estava amando fazer engenharia, ou você ainda tava tipo, eu vou amar o passar do curso, não sei, tô com o pé atrás. Você diz durante a faculdade, é isso? É, Então, a faculdade é totalmente diferente do que a gente imagina, né? Então, quando eu entrei na faculdade, pensei que era uma coisa, daí entrei na faculdade é totalmente diferente, é outro universo, só entrando para descobrir como que é. E, na verdade, eu sempre, Vitor, me desculpe, mas eu não gosto de química, nunca gostei. Falei, eu vou para engenharia civil que só tem física, matemática, e primeira matéria tinha química geral. Falei, putz, que merda que eu fiz. E, na verdade, o curso, por mais que tu escolha qualquer curso, tu vai ter matérias legais que tu goste e matérias que tu não vai gostar. Faz parte do processo, né? Mas o primeiro ano e o segundo ano da engenharia, acho que é meio que base para todas as engenharias. E ele é bem complexo e dolorido, eu diria, porque é um processo complicado, assim, porque é uma matemática mais aprofundada, uma física mais aprofundada, e tem que gostar, né? Não pode odiar o que faz, né? Mas a gente aprende a amar com o passar do tempo. certo, muito obrigada pela resposta, Vitor. Agora é com você. Como você escolheu fazer engenharia? Você sempre gostou? Você pensou em outros cursos? Ou, na verdade, engenharia sempre teve no seu coração? Tem alguns pontos similares com a história da Maísa, viu? Eu estava bem em dúvida no final do ensino médio também, inclusive não tinha tanta informação disponível assim como tem hoje, como esse bate-papo que nós estamos fazendo, né? Inclusive, parabéns pelo projeto, por colocar algo disponível para os outros já é uma coisa, já exige um certo esforço de vocês, né? E caçar as pessoas também que possam estar interessadas é outra história também. Mas é muito bom que tenha isso, viu? Porque o que eu não daria para escutar um bate-papo desse quando eu estava fazendo minha decisão. Porque no primeiro vestibular eu pensei para psicologia, porque eu sempre gostei da área, sempre me tocou. No segundo, eu estava em dúvida até os últimos meses entre engenharia, psicologia e jornalismo, porque eu sempre gostei de ler, mas sempre fui bom em exatas, e psicologia eu sempre gostei mesmo. Mas, pensando um pouco mais, pensando nas minhas habilidades, no curso que me daria mais capacidades, né, o que potencializaria aquilo que eu já tinha, eu pensei que a engenharia fosse o ideal. Né? Até porque os outros cursos tinham algumas coisas, exigiam algumas coisas que eu não tinha desenvolvido por completo, eu achava que não conseguiria alcançar. Né? Psicologia, por exemplo, eu queria fazer aqui no campus da USP, e eles têm uma carga biológica muito forte, até questão de secar cadáver, né, essas coisas, eu nunca fui muito, nunca gostei muito dessas áreas, então, também. E dentro da engenharia, uma vez que eu decidi que eu estava aqui dentro, nós temos um ano inteiro para decidir uma grande área, eu sabia que eu queria química, pelo menos a grande área química, porque eu sempre gostei de química, e era a minha melhor matéria no cursinho, né, no ensino médio também, eu achava que eu gostava, mas na verdade eu entendia muito bem a química do ensino médio. Gostar da química de verdade, aquela que você vai utilizar na profissão, é uma outra história, mas você só descobre isso ou se você pesquisar demais, se tiver muitas fontes, ou durante a faculdade, né? No final do segundo ano aqui, eu caí no petróleo, na engenharia de petróleo, e
eu ainda estava pensando em ir para química, teve uma abertura de chamada interna, eu lembro também, só que eu comecei a gostar do petróleo, então falei, não, não vou pedir uma transferência de curso, eu vou ficar aqui. Já estava começando a ter aulas de geologia, que para mim era uma coisa muito diferente. A gente só espera, primeiro e segundo ano de engenharia, você é massacrado com muita matemática e física, principalmente, né? E quando você tem as primeiras aulas de mineralogia, as primeiras aulas de economia mineral, coisas voltadas especificamente para o petróleo, eu comecei a gostar da área, né? Comecei a vislumbrar um futuro nela. E tem algo nobre em trabalhar com energia que eu fui explorar mais tarde também, que eu pelo menos via como nobre. E aí comecei essa jornada. O curso aqui não tem tanta química, tem muita geologia, mas é muito mais focado em exploração e produção de petróleo. E eu acho que isso foi bom, porque no final das contas, o pouco de química que eu tive aqui não me agradou tanto quanto essa parte de exploração e produção, né? Então, para quem está do ensino médio e está ouvindo, é um curso muito mais de mecânica, né, do que de química, propriamente dito. O pessoal que se forma aqui não vai para uma petroquímica ou para uma refinaria. O pessoal que se forma aqui vai trabalhar em plataforma e tal. Então, teve essa diferença, mas ela foi suave e ela me agradou bastante durante o curso. Meu, que legal saber, assim, a tua experiência, a tua história. E agora eu vou fazer uma pergunta também para os dois. Tá fora do roteiro também, mas é porque veio aqui na minha cabeça e eu achei muito boa. Como foi a preparação de vocês para fazer o vestibular? Você fez na USP e a Maísa fez aqui em Joinville na UDESC? Na Unisociesc. Na Unisociesc. Então, como é que foi essa preparação para vestibular, estudos, passaram de primeira? Pode começar pela Maísa já. Eu fiz vestibular para UDESC aqui em Joinville, né? E aí eu passei incrivelmente em 2 cursos, né? Agronomia e enfermagem. E não era o que eu queria, né? E aí prestei vestibular para Unisociesc e passei daí. Aí optei por fazer engenharia. Mas a preparação, na verdade, aconteceu durante todo o meu ensino médio, né? Então eu sempre estudava, né? E com mais intensidade no terceirão, né? E é isso. Mas como é que você achou a prova? Você achou que foi de boa? Que foi corrido? As provas da UDESC foram difíceis, né? Tanto que eu não consegui passar no curso que eu queria, que era engenharia civil. Mas a prova da Unisociesc era um pouco mais fácil do que a UDESC, né? Mas é porque eu estudei ensino em escolas públicas, né? Então, geralmente pessoas que estudaram em escolas públicas têm uma série de dificuldades, até porque a nossa educação brasileira não é uma das melhores, né? Mas vai muito do aluno se esforçar, porque a gente tem obstáculos na vida e a gente tem que passar eles, né? Então, foi difícil para mim, não foi algo muito fácil, eu admito, mas eu aprendi a estudar realmente na faculdade, né? Não foi durante o ensino médio, porque acredito muito que cada um tem o seu time, o seu tempo, né? Então, talvez para as pessoas que estudam 1 hora, elas absorvem tudo aquilo, mas para certas pessoas tem que estudar 5, 6 horas. Então, vai de cada um, né? E na faculdade eu comecei, o primeiro ano, o garimpo, né, de se conhecer e aprender a estudar, né? Então, é isso. Entendi. Não, mas legal saber a sua experiência também. Vitor, agora é com você a palavra. Como é que foi essa preparação para o vestibular? Também foi bem difícil, eu não tinha muita noção das dificuldades e do quanto eu tinha que me dedicar durante o ensino médio, então, primeira FUVEST para mim, primeiros vestibulares para mim não contaram, basicamente, eu não sabia o que estava enfrentando. Eu fiz um ano de cursinho e tive muita sorte, porque abriu um cursinho do Ângulo, o Ângulo é um bom cursinho, né? E abriu um na minha cidade, em São Vicente. E eles fizeram um esforço muito grande para manter
o cursinho naquela escola, que era o único da cidade, né? Então era muito barato, tinha coisas de, tipo, a minha família atrasar pagamento, eles falaram, não, continua recebendo a apostila, tá aqui, eles foram muito legais, porque eles queriam promover os alunos, eles queriam que desse certo. Então, tive muita sorte, mas nesse primeiro ano, não foi suficiente também, porque assim, é como você vem do zero, né, e vai tentar enfrentar um gigante, né, não dá, não teve como. Mas eu tirei lições desse primeiro ano, né, de que, de fato, você tem que fazer a paz com o fato de que você vai ter que sacrificar um ano para ter uma vida melhor, uma vida, não vou dizer uma vida de sucesso, porque sucesso tem um monte de coisa envolvida também, mas uma vida melhor para você, mais satisfatória, né? Então, o que a Maísa falou, assim, no segundo ano eu falei, não, é esse ano que eu vou passar. E aí, desde o começo do ano, eu fiz todos os sacrifícios e não faltaram vontades, não faltaram armadilhas na minha frente. Sim, eu via o pessoal da própria sala de cursinho fazendo outras coisas, indo para trabalho, matando aula, essas coisas, e eu me via muitas vezes sozinho, plantão de dúvida, né? Essa jornada toda. E deu certo. Né? Eu lembro que no meio desse ano em que eu passei numa faculdade aqui estadual em processamento de dados, tinha vestibular no meio do ano, né? E eu fui, tomei trote, assisti 2 aulas e falei, não, eu estou preparado, eu quero fazer engenharia. E aí saí, eu queria ver como é que era, né, a universidade, mas depois saí. E continuei no cursinho e no final do ano prestei 3 vestibulares, aqui no estado também, mas eu estava com foco total naquilo que eu queria, que era ir para a cidade de São Paulo. E não sei, eu acho que quando você está preparado, quando você sabe que você deu o seu melhor, você fez aqueles sacrifícios e está confiante, parece que o nervosismo vai embora, ou pelo menos algo assume o lugar do nervosismo. Eu estava super tranquilo em todos os dias de prova, não passei bem, tá? Passei nas últimas vagas ali, mas foi o suficiente. E depois disso, tem uma coisa curiosa, porque você acha que você chegou no ponto máximo, né? Você sabe agora como é que o mundo funciona. Você sabe fazer você sabe que fazendo sacrifícios, se esforçando, estudando muito, você consegue qualquer coisa. Aí chega a primeira semana de provas da faculdade, olha a cara da Maísa. Você descobre que é muito diferente, né? Que tem passos além, assim. É uma lição sobre arrogância, né? Mas é isso, assim, foi muito difícil. Foram 2 anos de cursinho, sendo que o último, assim, foi cheio de sacrifícios. Mas dá certo, dá certo. Eu vi gente passando em enfermagem, em medicina, e gente que foi premiada pelos mesmos sacrifícios, sabe? Então dá certo. E aquela coisa, assim, estudar todo dia. Não é ir para a escola, não é ir para o cursinho, né? É estudar em casa também. Isso é que acabou salvando. Olha, eu acho que todos aqui aprenderam um pouco com a fala tanto do Vitor quanto da Maísa, damos um aprendizado de tudo isso. Eu ainda não estou na faculdade, mas já estou me preparando. E temos mais algumas perguntas. Como que foi a rotina de estudos para vocês durante a faculdade? Tipo, vocês estudavam todo dia? Quantas horas? Vocês faziam planejamento de estudo? Hoje eu vou estudar isso, isso, aquilo? Ou dava, tipo, para estudar pouco, dava para trabalhar ao mesmo tempo? Maísa, pode começar. Então, no meu primeiro ano de faculdade, eu sentei com meus pais e falei, olha, eu preciso me adaptar, né? E eu não trabalhei nesse primeiro ano de faculdade, né? Só fiquei estudando. Eu confesso que apagava fogo. Estudava somente para os dias de prova ali, o conteúdo, e realmente foi o que o Vitor falou. Meu Deus, a primeira semana de prova, Jesus! Nunca tinha tirado uma nota vermelha assim na minha vida e foi uma consequência, assim, foi uma atrás da outra. Eu parei e pensei, poxa, tô fazendo errado. E aí eu comecei uma rotina de estudo, né? Como o Vitor falou, né, os 2 primeiros anos da engenharia tipo, eles descarregam muito cálculo, muita física, mecânica geral, um monte de matérias super complexas, né, e exige muito estudo. Então, eu fazia uma rotina de estudos. Eu estudava no período da manhã e algumas matérias de tarde,
E geralmente estudava, eu frequentava mais a biblioteca do que minha casa, então eu estudava bastante, fazia cronograminha, tal matéria vou estudar isso e aquilo, e foi o que foi me ajudando aumentando as minhas notas na graduação, né? Acho que era isso a tua pergunta, né, Yasmin? Era isso sim, era isso sim. Então, no primeiro ano você não trabalhou, mas depois você conseguiu Não. conciliar o estudo? E aí já a partir do segundo ano eu comecei a trabalhar, e aí realmente é complicado trabalhar aí, tá? Porque eu comecei a fazer o estágio, e aí tu pensa que, na verdade, muita coisa que a gente aprende, principalmente na engenharia civil, eu falo pela engenharia civil, é pouco diferente daquilo que eles praticam, então a parte do meu período de estágio foi sensacional, aprendi muito. Você entra na construtora se achando a engenheira do bagulho, mas não, você entende menos do que o servente do pedreiro. E aí você entende que, tipo, você não sabe nada. Como o Vitor falou, a gente leva um tombo no nosso orgulho. Então, foi muito difícil realmente conciliar o estágio e trabalhar, né? E estudar. Mas não é difícil, né? É claro, tem que fazer renúncias, às vezes final de semana não existe para um estudante, né? Estudar final de semana, conciliar tudo, mas não é impossível. Mas foi um período bem difícil para mim. Entendi. Muito bom saber um pouquinho da tua história, como é que é a tua rotina de estudo. Vitor, a palavra é com você agora. Se eu pudesse pular essa pergunta, porque a Maísa foi toda organizada e eu fui um pouco mais displicente. Não, pode explicar. Não faz mal. Você tá formado e deu certo, entendeu? Não importa como Deu você certo. chegou até lá. Mas foi muito difícil enfrentar todos os anos da faculdade, porque acho que a gente está num período de crescimento ainda nessa época, né? Crescimento pessoal. Então você comete diversos erros, você não está desenvolvido a ponto de saber até onde você pode chegar, o quanto você pode fazer por hora, o quanto você pode produzir, né? E tem um outro problema que eu tive que o curso aqui, assim, é como se o vestibular não parasse no vestibular, tivesse mais 2 anos de vestibular, porque muita gente acaba desistindo nesses 2 primeiros anos, é realmente muito difícil. E os professores aqui não tinham muita noção disso, eu fui representante de classe, e aí, tipo, é uma das coisas que eu peguei para fazer. Eu peguei para fazer muita coisa, porque falei, ou vai ser os 5 piores anos da minha vida, ou os 10 melhores, sabe? Foi ali no meio termo, mas eu peguei muita coisa para fazer. Uma delas foi a representação de classe. E em reuniões com os professores, eles falavam: olha, a gente elabora aqui o curso admitindo que para cada hora de aula vocês vão passar 1 hora em casa estudando, né? E eu falava para eles: escuta, vocês sabem que o curso aqui é integral, né? Então não tem horas no dia, na semana, para fazer isso que vocês estão falando. Se todo mundo cobra isso, não dá, né? O que a gente acaba fazendo muitas vezes, especialmente em matérias que nós não vamos utilizar muitos dos conceitos adiante, é estudar para passar na prova, né? Isso tem um problema que é você não absorver completamente o conteúdo que você precisa e aí você apanha na frente quando precisa dele, que também é um aprendizado, mas você aprende a se virar. E aprender a se virar dentro da engenharia é uma lição muito importante, importantíssima, acho que é uma das maiores lições que tem. Então a gente estava sempre correndo atrás do prejuízo, sempre, durante a faculdade inteira. Mas quando eu desenvolvi rotinas de estudo e de dedicação, em que eu descobri, por exemplo, que eu era uma pessoa que precisava me isolar. Não adiantava estudar com outros, por exemplo. Às vezes não adiantava ficar numa biblioteca. Tem muita gente aqui, as bibliotecas não são vazias. E tem muita conversa, então precisava ficar em casa, fechado, sabe? Muitas vezes. E eu via que vários outros colegas compartilhavam dessas mesmas dificuldades, e diversas vezes eu via que eu estava fazendo a matéria pela segunda vez, e os outros, observando os outros, com a mesma postura que eu tive na primeira vez que eu fiz a matéria. Sabe, eu só passava em matéria quando eu sentava na frente, fazia pergunta para o professor o tempo todo, é como aquele aluno chato da sala de aula, do ensino médio, né? Ou até do cursinho, aquele que sempre faz pergunta. Mas quando você está nessa posição, você sabe que você está certo, que você vai passar na matéria. Não adianta pular semanas ou dizer eu vou pegar o material depois escrito, não dá. Não dá. Falta uma motivação em alguns casos, mas
aí é que vem a parte de correr atrás do prejuízo, né? Quando você deixa a matéria correr e vê que falta muita coisa, você precisa parar o modo como a sua postura, como você está encarando a forma de estudar e mudar completamente. Isso é legal porque às vezes você vai encontrar no trabalho ou na pesquisa uma deadline muito curta para um trabalho muito grande que você tem que fazer, né? Então, se você nunca teve uma experiência de tentar encaixar ali muito conteúdo em pouco tempo, você vai ter dificuldades. Então, meio que te prepara, nesse sentido, para o mercado de trabalho. Entendido. Fazer prova também, né? Pode falar, Felipe. Não sei se o Vitor passou por isso, mas eu passei mesmo muito por aprender a fazer prova, e cada professor tem um jeito de você fazer a prova. Então, toda nova disciplina você tem que aprender a aprender de novo. Então, você desenvolve vários métodos de estudos e aprende a fazer cada tipo de prova. Haviam coletâneas de provas rolando na Xerox daqui, então era muito comum você ver o pessoal em véspera de prova comprando calhamaços de coletâneas de prova e estudando em cima delas, que é uma forma de aprender também, mas é uma forma de pegar a forma como cada professor elabora suas perguntas, que às vezes muda uma pequena coisa ou outra. Mas isso se torna tão comum, é o exemplo mais comum, na verdade, que você muitas vezes se vê, como um efeito manada, né? Como os outros têm sucesso fazendo isso, você acaba se vendo fazendo, admitindo essa mesma postura também. O que eu digo também é a característica de fazer prova do professor, né, de como ele cobra. Não são todos iguais. Então, tem professor que, se você escrever mais do que precisa, ele vai tirar sua nota. Tem professor que, se você escrever só o que ele pediu, ele vai tirar sua nota. Então, você tem que ter uma percepção aí que você tem que aprender e que, geralmente, no ensino médio não rola. Tem que ter um jogo de cintura, um jogo de estudo, na verdade, né? Porque, realmente... Gente, então vocês já responderam uma das perguntas que era como foi a faculdade, já deu para sentir um pouco, né? Como hoje nosso tempo não é muito longo. Tem umas coisas que tem que dar uma resumida, mas mesmo assim ficou bem completo. E agora eu tenho uma pergunta que é: a faculdade, o curso que vocês fizeram, que vocês escolheram, foi o que vocês pensavam? Ou superou as expectativas? Ou achou que não foi tudo aquilo? Pode ir, Maísa. Então, eu na verdade pensava, porque engenharia civil é algo bem complexo, né? Às vezes eu até brinco com o pessoal que não tem muito contato com engenharia ou não entende. A engenharia é como uma medicina, você sai do curso como uma clínica geral, né? Então ela tem vários ramos e várias vertentes. E eu, particularmente, julgando assim a engenharia civil, acredito que ela, como são 5 anos, só que deveriam ser mais anos, sabe? Porque às vezes eu sinto falta de certas coisas que às vezes eu tenho que correr atrás voltada à minha área, né? E aí eu, já acabei de me formar ano passado, já estou fazendo uma pós, porque eu senti a necessidade de alguns conteúdos. Então, para mim, a engenharia civil foi uma grande lição, né? Mas eu acredito que faltou um pouquinho, né? Ou eu sou muito gulosa, não sei, mas faltou, assim, até eu estou me especializando na minha área. Então, acredito que faltou um pouquinho, assim, não foi talvez muito o que eu esperava. Como se fosse um diamante bruto. A faculdade veio e você ficou um diamante bruto, mas aí você precisa fazer uma pós, um doutorado, uma especialização um pouco mais na área que tu se encaixa para poder realmente ir ficando mais com forma. Exatamente. Entendido. Sim. Vitor, com você? Por aí também o que a Maísa falou, mas o curso para mim foi bem mais do que eu esperava. Eu não estava preparado psicologicamente para tanta coisa, assim, tanta coisa sendo jogada na sua frente, não apenas de conteúdo do curso, mas de vivência também. Quando você está num campus de faculdade, mesmo em campos pequenos, né, você tem uma cultura local, você tem um pouco de convivência diferente, né, são pares seu, mas não é aquela vibe de escola, certo? É uma vibe mais adulta, uma vibe mais construtiva.
E isso é muito positivo. Assim, o ambiente de uma universidade, ele é tão diferente, são ilhas de conhecimento, né, num país como o nosso que, infelizmente, é pobre demais, né, assim, é muito difícil encontrar ambientes similares ao de uma universidade fora, por aí. E até isso me deixou um pouco é, overwhelmed, né, falando em inglês assim, bem despreparado para lidar. E o curso em si assim foi bem mais do que eu esperava. Acho que mostrou para mim que eu não tinha as informações que eu precisava para tomar as decisões antes, né? E se eu não tinha, muita gente também não tinha, né? Isso é um problema. Um pouco do que a Maísa falou de faltar, né, de ser 5 anos ser pouco, mesmo em período integral, eu acho que tem a ver também com a baixa qualidade do nosso ensino médio, tanto em escola particular como pública, né? É sempre nivelado por baixo, é incrível, né? Os alunos, até alguns que começam a fazer engenharia, não têm muita noção de raciocínio lógico, né? Não tem uma matemática muito fraca. Nós somos um dos piores países da América, né? Em matemática e física. Então, os alunos chegam despreparados para cursos assim, né? Então, poderia render bem mais se nós tivéssemos um ensino médio melhor. Isso foi uma lição também. Entendi. Sim, sim. Na verdade, eu vou contar a experiência de uma amiga minha que ela ia prestar uma prova para ir fazer um ensino médio em uma escola particular, no Bonde. E ela foi ver os assuntos e só em matemática ela tinha mais de 27 assuntos que ela nunca tinha visto na vida e que ia cair na prova. Então, isso no ensino fundamental, do primeiro ao nono ano. Então, é complicado sim, eu acho que deveria ser mais... na verdade, não é que não é investido, o problema é que é desviado, né? Os recursos que seriam para ensino de base, que é um ensino que vai dar base para toda a nossa próxima sociedade, a próxima geração, são as crianças de hoje em dia, são os adolescentes, então eu acho que deveria sim ser mais investido corretamente. Eu acho que é isso. E então, vocês responderam essa, e agora uma que não quer calar, que eu acho que todo mundo gosta de saber, o mercado de trabalho. A Maísa se formou ano passado, o Vitor se formou já faz um tempinho, Vitor? Já faz um tempinho, então a gente tem uma pessoa que acabou de se formou faz pouco tempo, que teve que ser inserida no mercado de trabalho, o Vitor que já está há algum tempo, então são duas experiências que o Vitor já passou, mas que é legal ouvir de cada um como é que está sendo o relato. Maísa, como é que foi para você o mercado de trabalho? Você acha que tem bastante oportunidade? Você acha que foi fácil, foi difícil? Eu acho que no segundo ano de faculdade, quando eu comecei a achar um estágio, tinha um poucos estágios abertos, então era uma competição gigantesca, né, para você conseguir a vaga, né. Eu acredito que hoje, atualmente, o mercado imobiliário expandiu, com o coronavírus, a construção civil cresceu bastante, desde que eu comecei a trabalhar, eu não parei, então, né, então, o pessoal até brinca, né, que os engenheiros não pararam, nem os pedreiros na pandemia, porque a gente não tinha como fazer home office, né, então, a gente não parou. Então, a construção civil, eu diria assim, aqui em Joinville, ela está dando um boom gigante, está crescendo. Então, é a melhor época no mercado de trabalho para engenharia civil. Tanto que eu pertenço a um grupo de faculdade lá, e eles estão postando estágios, e no tempo que eu a faculdade não tinha essas oportunidades como está tendo agora. Então, eu acredito que o mercado de trabalho, assim, para a construção civil é muito promissora, né? Até porque os investidores estão olhando mais para a construção civil e investindo. Então, eu acredito que a tendência é só melhorar o mercado de trabalho na construção civil. Sempre esquece esse microfone desligado. Mas, Vitor, com você agora, tá bom? Tá bom, a minha experiência é bem peculiar, viu? Porque eu tenho quase toda a totalidade dela é para a área acadêmica, tá? Mas o petróleo, ele é muito cíclico, é extremamente também dependente de políticas públicas, de movimentos internacionais também. Então, eu lembro que durante a faculdade durante a graduação, tinha
nós tínhamos aula de, por exemplo, direito, né, com outras turmas de outras, com civil, com ambiental, com elétrico e tal. E a professora falou, peraí, vocês fazem direito de petróleo? O que vocês vão fazer da vida? O que vocês estão pensando? E foi assim, um mês antes de anunciarem o pré-sal, a descoberta do pré-sal, que a carreira acabou bombando depois. Mas é um movimento muito cíclico, porque o preço do barril do petróleo determina diversos investimentos, são investimentos de longo prazo. Então a empregabilidade ela é volátil também, em toda a cadeia. Né? Como o engenheiro de petróleo normalmente vai trabalhar numa plataforma, e a gente, eu digo plataforma, pode ser onshore também, né? Mas ele trabalha em campo, é um trabalho caro, né? Você não quer manter alguém se você não tem especificamente algo para ser desenvolvido, um projeto, um poço que está produzindo, um reservatório de longo prazo com um bom preço, uma boa projeção de preço do barril, né? Ou no caso do preço do gás. Então sofre essas oscilações. Os colegas que saíram da faculdade e foram imediatamente trabalhar com perfuração, engenharia de reservatório, algo assim, eles estão muito bem. As empresas alguns foram para a Petrobras passando em concurso, aí não tem como, você tem que esperar abrir concurso, mas os que foram para empresas privadas, eles estão muito bem, elas pagam bem, porque o petróleo, ele tem os preços fixos no mercado internacional, né, é sempre em dólar, e os que são expatriados, então, estão melhor ainda, né. O problema é que é uma indústria, assim, que não existe apenas trabalho em plataforma, tá, você pode ser um engenheiro que fica no campo, faz simulação também, você fica em laboratório, tem várias opções, mas normalmente você, principalmente em começo de carreira, o que dizem é que você não pode ter laços, raízes muito profundas onde você está, a família, é complicado, porque você pode ou ser expatriado, ou tem aquela coisa de ir para uma plataforma, ficar 15 dias sim, 15 dias não, dependendo da empresa não tem horário. Então tem essas concessões para serem feitas. Hoje não está tão bom assim também, porque os movimentos estão mais para desenvolver alternativas energéticas. Né? E o boom aqui já passou, nós estamos numa queda. Inclusive, recentemente teve uma boa limpeza em grandes empresas de petróleo aqui no Brasil. Mas para aqueles que querem ficar na área, que se preparam, que saem da faculdade talvez sabendo 1 ou 2 programas de simulação de reservatório, é um bom futuro, é muito bom, especialmente se o seu inglês está bom e se você está preparado para ir para fora do país, né? Isso é muito importante na área. É bom, bem bom lembrar que o inglês ele é a base de tudo, na verdade, né? Não só os engenheiros, mas os médicos, todos nós como cidadãos devemos adotar essa língua, porque é uma língua mundial. Você não vai deixar o português de lado, mas você tem que saber, porque se vem um gringo aqui, como é que você vai se comunicar? Sim. Não adianta falar português devagarinho achando que ele vai entender, né? No caso do petróleo, muita bibliografia está em inglês também. Né? Então, você não tem nem nomes de equipamentos, em alguns equipamentos em português. Você tem apelidos de equipamentos, de máquinas, de peças, mas então, não nomes específicos. Então, o inglês é uma obrigação nesse caso, né? Sim, com certeza. Vitor, você já teve alguma experiência fora do país, que você foi? Atualmente você trabalha em campo? Você está um pouco longe? Eu só tive experiência em congressos, mas é puramente acadêmico, de divulgação científica, né? Uhum. Inclusive é uma área que, dentro da energia, é uma área que está crescendo muito. Tem muita gente, engenheiros de todas as áreas, tá? Do ambiental até o civil, passando pelo elétrico, todos interessados em trabalhar com energia, principalmente energias renováveis, tá? Mas uma coisa que você aprende estudando energia é que está tudo interligado, tá? Então, é uma área que planejamento energético, transmissão de energia, no caso das renováveis, principalmente solar e eólica, estão bombando bastante. Tem muita gente querendo pesquisar e fornecer algo, ir diretamente para uma das empresas que trabalham com isso. Tá? Inclusive as empresas de energia, as Shells da vida, né, elas hoje não são empresas exclusivamente de petróleo. Né? Pode procurar a ExxonMobil, Shell, a Equinor, que era a antiga Statoil da Noruega, elas se chamam hoje empresas de energia. Todas elas têm assets, estão mudando, estão comprando assets e
transferindo sua vocação para a energia em geral, o conceito. Então, não apenas ficando em petróleo e gás natural. Não que isso vá ser cobrado especificamente do engenheiro de petróleo, mas essa noção mais ampla é muito importante para quem vai para a área. Você vê diversos profissionais já formados com anos de carreira falando: eu estou trabalhando, por exemplo, com carvão, então estou com medo, não é um bom energético, eu vou tentar fazer uma transição, estou com 30 e poucos anos, dá tempo de estudar, vou meter uma pós aí em renováveis e vou tentar mudar minha vocação dentro da mesma empresa, às vezes. E eu acho que é o caminho certo, é a tendência do mercado. Assim como a Maísa antes comparou fazer engenharia com medicina, tem muito a ver, né? Porque você nunca vai parar de estudar. Sempre vai surgir algo novo que você vai ter que estar estudando, ainda mais vocês que trabalham com muita física, matemática, química na sua área. Vai ter que estar estudando, vai ter que estar se atualizando as coisas do momento, o que tem que abrir o leque de possibilidades, não é mesmo? Igual você falou, que as empresas estão expandindo para outras áreas, tem que abrir, né? Porque se a gente não evoluir, vai ficar para trás e as pessoas querem coisas modernas. É isso mesmo. Aquilo de aprender a se virar é exatamente isso, né? Você nunca esquece essa lição. Então você sempre tem que estar disposto a pegar uma coisa nova, aprender, adaptar. Meu último ano de faculdade, eu fui em uma feira buscando emprego, né? Vendo como é para sentir o mercado. Fui numa feira de petróleo e gás no Rio de Janeiro e conversei com um engenheiro de perfuração. Ele falou: escuta, vocês aprenderam perfuração por esse livro? Sim, sim. Pega ele, todas as páginas e rasga, uma por uma. Vocês não vão usar nada, não presta para nada. Meu Deus. Escutar isso de alguém quando você está no último ano, alguém que está no mercado, é meio que um balde de água fria, né? Mas é algo que nós já tínhamos uma noção, né? De que assim, o mercado é outra história, né? Você e o mercado ele é bem reduzido tudo. Nessa área de engenharia de petróleo, nesse sentido ele é mais reduzido do que, por exemplo, engenharia civil? É um mundo muito pequeno. É pequeno. Petróleo é um mundo pequeno. E também é para os guerreiros, né? Realmente, quem quer pegar junto para fazer. Não dá para ter, não dá para ter muita, não dá para ser meio nojento, né, com algumas coisas. Sim. Inclusive é uma área que ficou muito mais receptiva a mulheres nas últimas décadas, porque muito do petróleo tem um pouquinho da cultura da mineração. Eu não sei se a engenharia civil passa por isso, mas a cultura da mineração ela é muito machista, né? Sempre foi. Né? E tinha até certas superstições, por exemplo, se tiver mulher na mina pode cair, então né, não deixa a mulher entrar, coisa do tipo. Mas as nossas sensibilidades foram sendo alteradas, né, nas últimas décadas, e hoje você tem empresas top na área de petróleo fazendo eventos de recrutamento, celebrações específicas para o público feminino. Né? Para atingir boas cotas, para ampliar essa diversidade, o que é muito legal. Então não tem mais essa limitação. Mas de qualquer forma, algumas áreas dentro do petróleo são para quem gosta de aventura. Assim, tive uma colega que, olhando para ela, você fala, nossa, é uma princesinha, né? Toda cuidada, né? Maquiada, bonitinha. Mas quando ela começa a falar do trabalho dela, você vê que, gente, ela vai para o campo, ela fica... sabe quando você vai para o meio do mato procurar petróleo? Não tem nem banheiro direito. Ela mostrou foto dela com uma marmita com 4 colheres dentro. Ela falou, olha, uma dessas colheres é minha. As outras 3 são dos 3 peões que estavam comigo. Não pode ter nojo nessas horas, né? Tem que... é o que você gosta, tem que se expor. E ela adorava isso. Né? É que tem gente pra tudo, na verdade. É perfil. É isso mesmo, é perfil. Tem gente que você olha, bonitinha, mas mete a mão na massa. Tem gente que tu olha e que tu fala, meu, esse daí vai e não vai. Sim. Mas são pessoas, cada um tem seu jeito e também tem lugar pra todo mundo, né? A Isa pode falar. Complementando ali o que o Vitor falou sobre mulheres na engenharia civil, eu acho que nada mais do que a engenharia civil também tem essa barreira com o machismo, né? Eu trabalho só com homens, eu sou a única mulher da obra, né? Eu gerencio cerca de 40 homens. Então tem de tudo lá, tem os homens mais tranquilos, tem os homens velhinhos, mais machistas. Então, e a área que eu escolhi, que eu amo estar,
porque tem várias áreas na engenharia civil. Tem o pessoal que gosta de ficar no projeto, tem o pessoal que gosta de fazer estrutural, projeto arquitetônico, tem o pessoal que gosta de decorar a casa. Eu gosto mesmo de meter a mão na massa. Eu tô lá no meio dos homens, brinco com eles, então é muito gestão de pessoas, né? E aí você tem que ter um jogo de cintura ali, você não pode ter nojo, às vezes eu lido com pessoas que trabalham no sol o dia inteiro, eu também fico no sol, na chuva, então odores acontecem, então não tem que ter nojo. Então, às vezes, em obra minha não tem banheiro feminino, né? Então, às vezes eu me privo, às vezes eu tenho que sair para ir no banheiro, em algum comércio, algum local. Então, eu acredito muito que as mulheres estão ganhando seus espaços, né? Com muito sacrifício, mas tem espaço para elas, tem espaço para todo mundo, né? Eu até brincava que não queria trabalhar com arquitetas, até começar a trabalhar com uma arquiteta que eu achei fenomenal, assim, porque existe a brincadeira do engenheiro civil com o arquiteto, que eu rio muito porque é engraçado demais. Então, eu acredito que é muito o que o Vitor falou, se descobrir e se jogar, porque a engenharia civil, até quando eu tive a primeira aula, o professor foi bem rude, assim, ele chegou na sala e falou assim, vocês são máquinas, vocês têm que resolver problemas, então a vida toda de vocês vai ser problemas, nunca vai ser algo tão fácil, então vocês têm que aprender a resolver problemas. Então eu levei um choque, falei, meu, que professor grosso, né, chegou falando que a gente tem que ser máquina, resolver problemas. E a engenharia civil é assim, não sei como que é a engenharia de petróleo, mas a gente resolve problemas toda hora. Problemas. Então eu tenho uma carga horária na engenharia civil, mas tipo, amanhã eu tenho uma concretagem de laje, então eu tava até agora lá, falei, meu Deus, eu tenho um compromisso, sair correndo para vir para cá. Então é uma aventura, altura, eu amo demais o que eu faço, então é incrível. Que legal. Essa parte de resolver problema é muito clássica, assim, sempre vai ter os professores que falam isso. E a verdade, assim, toda área resolve problemas, né, Maísa? Mas eu acho que o engenheiro tem a obrigação de fazer as coisas com a maior eficiência possível. Sim. Isso em si já é um problema. Eu tive um professor, acho que o Felipe também teve o mesmo professor, o Molinari, que falava, nós temos uma comunidade aqui perto. Falava, você passa ali na comunidade, você vê casa de 3 andares. Não foi o engenheiro que fez a casa, é o pessoal da comunidade que faz, é alguém com a mínima noção, um pedreiro talvez, né? Mas qual a diferença então para o engenheiro? É que o engenheiro faz aquela casa com a maior segurança possível e o menor custo possível. Porque se você for analisar aquela que está lá, está cheia de redundâncias e cheia de erros, inclusive riscos de segurança, né? O engenheiro, quando é contratado para fazer, ele vai melhorar a eficiência, ele vai agregar dinheiro, vai agregar praticamente valor, né? Sim. E ele ainda dizia uma outra coisa, o Brasil, no período de proteção, no período da ditadura militar, tinha muita proteção ao mercado interno. Então você não tinha muito incentivo para a indústria brasileira ficar eficiente. Quando teve abertura, ou seja, foram décadas de engenharia morta no país, porque você não precisa ser eficiente, então para que você vai contratar engenheiro, né? Depois que foi aberto, nós começamos a importar coisas, né, de quem tinha muito engenheiro. Hoje, os países líderes, Coreia do Sul, China, Índia, líderes em engenharia, em matemática, em patentes, né? Por que eles são líderes? Porque eles têm muito engenheiro. A porcentagem de engenheiros na comunidade universitária, na comunidade com ensino com nível superior, é muito alta. E isso já é um problema, né? Você sai da faculdade sabendo, você é o cara que vai resolver o problema, você tem que trazer dinheiro para cá, né? Nada é previsível. Inclusive eu estava conversando com uma colega que foi para civil também aqui, que eu ajudei ela a passar no vestibular. Eu falei para ela, olha, eu sei que você está cansada da faculdade, sabe aquela fase que você está pensando em desistir, pensando nas decisões que você fez na sua vida? Eu falei, você está cansada, você não quer mais surpresa, você quer o mesmo assunto, você quer algo mais estável na sua vida, mas você está sendo preparada para exatamente o oposto, né? Não dá para ter rotina, pouquíssimas áreas têm rotina. Eu conversei com um engenheiro de refinaria, que falou, olha, tem muita rotina, engenharia química de fato tem muita rotina, mas é raro, né?
Acho que a Maísa pode atestar para isso, assim, muita coisa imprevisível, são problemas que você tem que resolver no pulo, né? E, assim, tem gente que tem o perfil para isso tem a sua adrenalina, tem o seu gosto, mas eu entendo que não é para todo mundo também, tem gente que gosta de saber exatamente o que vai fazer a cada dia, ou pelo menos ter ali dentro de uma faixa de segurança, de conforto, e não tem nada de errado com isso, mas é importante descobrir isso antes do vestibular. Vou avisar os meus amigos. Tive professores, não foi de um jeito rude, que nem o da Maísa, mas que eles falavam, vocês só precisam aprender uma coisa durante a faculdade, resolver problema. O resto, não importa, vocês se viram e vão aprender depois quando você precisar usar. Mas resolver problemas tem que aprender aqui. Mas eu acredito que isso seja bem forte na engenharia, mas na maioria das profissões a gente tem que aprender, na verdade, a resolver os pepinos da vida, né? Os pepinos do trabalho, os pepinos do estudo. Tudo a gente tem que ter um jogo de cintura para poder saber resolver e dar o melhor, na verdade, né? Porque a gente tem que sempre dar o melhor de si e ser excelente em tudo. Pra não ter o que dar de falar, na verdade, né? Na os verdade, outros assim, e tudo mais. Na faculdade, a gente, não sei se o Vitor e a Maísa concorda, mas o forte que a gente aprende é uma metodologia de pensamento. Então, aí, na faculdade, você vai entender a metodologia de pensamento da engenharia. E aí você vai aplicar isso em todo o resto, né? Em todos os problemas que aparecerem na sua frente. Então, mais do que o livro que você pega e rasga, o importante não é o que está escrito no livro, é como ele te ensina a estruturar um pensamento, né? Eu confesso que os anos de pós-graduação, mestrado e doutorado, eles meio que deturpam esse perfil, porque você aprende a ser muito metódico, sabe? Inclusive, uma dica aí, para quem gosta de ser metódico, gosta de analisar um problema de todos os ângulos possíveis e tomar o seu tempo para sugerir uma solução e explicá-la bem detalhada, a área acadêmica é o ideal, né? Você tem perfil de pesquisador. Mas para quem gosta de resolver problemas mesmo, e o como nem sempre importa, o que importa muitas vezes é resolver, né? Não é como, é o que você vai fazer, aí é mais uma área de mercado mesmo. Porque eu vejo as duas coisas. Eu vejo gente com perfil de mercado que tenta ir para a área acadêmica e toma pau, e gente que tem perfil acadêmico e tenta ir para o mercado também não rende, porque a empresa está te pagando por hora e você não está entregando aquelas horas. Entendido. Isso é realmente complicado. Mas, gente, chegamos no final da nossa live. Eu sei que foi muito bom. Eu acho que todo mundo aqui aprendeu, até vocês mesmos, com a fala de um do outro. É muito legal ouvir outras pessoas falando do seu ponto de vista, um pensamento diferente e saber lidar com tudo isso, né? Gente, eu queria agradecer a vocês de todo o coração. Muito obrigada. Gratidão demais por vocês terem aceitado participar dessa live com a gente. Eu queria abrir agora. Rodrigo, Felipe, se vocês tiverem alguma coisa para falar, fiquem à vontade. Se não, a Maísa e o Vitor, vocês podem dar as considerações finais, alguma dica, algum conselho para alguém que vai assistir, porque eu queria falar que essa live vai para o nosso YouTube, a gente tem um canal no YouTube, onde ficam arquivados lá todos os nossos vídeos, entrevistas, para as pessoas que quiserem saber um pouquinho mais sobre cada profissão, achar lá. Então, Maísa, Vitor, podem as considerações finais de vocês. Gente, é só para adicionar aí que a Yasmin comentou, dentro dessas considerações, deixem seus pontos fortes e os pontos fracos, né, que vocês aprenderam aí para os demais, né, eu acho que isso é muito importante, como vocês passaram toda uma experiência aí, né, toda uma vivência, eu acho que o jovem de hoje não teve essa oportunidade de escutar ou até entender, né, o que foi bom e o que foi ruim. Então, finalmente, eu gostaria de agradecer também vocês pela participação, pelo tempo disponibilizado aí. Tá bom? Obrigadão, gente. Começa por mim ou o Vitor pode começar? Pode ir, Maísa. Tá, eu agradeço muito a oportunidade, eu acho sensacional, assim como o Vitor falou, né, que o Vitor é claro mais velho do que eu, mas no meu tempo também não tinha toda essa informação, né, não tinha essa discussão, o que acontecia, às vezes a gente tentava assistir uma aula experimental, conversava com a faculdade, quero assistir uma aula experimental do curso que eu tomei aqui interessado,
mas eu acho demais isso que vocês estão fazendo. Parabéns para vocês. Eu acredito muito que cada um tem o seu tempo e cada um tem a sua própria vocação. Acho que resumindo tudo que a gente falou, tem uns que é para certa área, tem outros que é para outra. O que eu mais vi, na verdade, o meu curso foi metade das pessoas eram pessoas mais velhas que já estavam na segunda à terceira faculdade. Então, eu retirei um ponto muito positivo disso e entendi que, às vezes, no calor da emoção, ou naquilo que talvez os pais queriam, ou talvez naquilo que a pessoa estava sendo tendenciosa, escolhiam profissões que, no decorrer do tempo, elas eram infelizes. Então, eu estudei com avós, que já eram avós, e eles falavam assim, eu estou fazendo engenharia civil porque sempre foi o meu sonho, e eles estavam fazendo mais por hobby, assim, não como profissão primária, mas como hobby a conhecer. Então, eu acredito muito, assim, e se eu for dar um conselho a alguém, eu acredito muito em que a pessoa deve se analisar, se conhecer, não cair na pressão da sociedade e esperar, assim, e realmente entrar num curso ou ser, às vezes, para ser um empreendedor você não precisa ter uma faculdade, mas é ideal que você tenha, mas aquilo que você escolher, você fazer com excelência, sabe? Porque se você for vender picolé no deserto, que você seja o melhor vendedor de picolé no deserto, sabe? E se você for um engenheiro civil, um médico, sei lá, um psiquiatra, ou qualquer área, você tem que fazer aquilo com excelência, porque trabalho, a gente já diz, é trabalhoso, mas eu acredito muito que a gente tem que fazer aquilo que a gente goste, sabe? Porque tem dias bons, como também tem dias maravilhosos, sabe? E o sucesso, como o Vitor falou, tem várias vertentes, né? Então, o sucesso para mim é uma coisa, o sucesso para o Vitor é outra. Então, acho que todo mundo deve se autoanalisar, né? E é um tempo legal, porque você não tem compromisso, você não tem uma família, talvez, para sustentar, ou você pode se arriscar em certas coisas. Então, acredito muito que seria ideal você se conhecer, né? Analisar os pontos bons e os positivos, e ingressar em qualquer coisa e ser a melhor pessoa ou fazer aquilo com excelência, né? Muito Falou tudo. obrigada, Maísa. Vitor, agora é com você a palavra, fazer o seu encerramento, as suas considerações. Não tem muito o que acrescentar no que a Maísa falou, não. Foi muito bem. Agradecer vocês pelo convite e parabenizar pelo trabalho de vocês. Só dizer que, pela minha experiência, assim, ser estudante de engenharia é diferente de ser engenheiro. Então, você não tem que querer ser engenheiro se você é vestibulando. Não tem que querer ser engenheiro agora. Você tem que querer ser engenheiro daqui a 7 anos. Mais ou menos o tempo até você realmente ser um engenheiro. Se formar, tirar o CREA e tal. Se quer ser médico, tem que ser médico, tem que querer ser médico daqui a 8 ou 9 anos, quando você vai terminar a residência, né? E é muito diferente de ser estudante de medicina. Então, se você está procurando informação, quer saber se você encaixa no perfil, não vai atrás apenas do estudante de engenharia. Vai atrás do cara que está no primeiro ano e do cara que está no quinto ano de engenharia. E também vai atrás de alguém que está no mercado, como a Maísa. Alguém que está há 5 anos no mercado, talvez. Não alguém sênior. Alguém que está ali relativamente novo no mercado. Porque aí você vai ter uma ideia se você quer passar por toda essa transição. Não olha só a ponta final e nem olha o começo. Não dá para olhar para um estudante de engenharia e falar, é isso que eu quero ser. Não, isso não é um engenheiro. O engenheiro começa a ser lapidado só depois, né, Maísa? Esse é o caminho que você tem que percorrer para chegar lá onde você começa a ser lapidado. Então, ainda bem que nós tivemos uma época que informação não falta. Então, dá para ir atrás de vídeo, dá para perguntar para alguém também. Se alguém for até vocês e quiser saber mais, tiver mais perguntas, pode passar o meu contato, que eu fico feliz em ajudar, né, quem tiver dúvidas sobre a área acadêmica, sobre engenharia de petróleo, enfim. Mas eu acho que tem que ter essa visão, né, senão você corre o risco de desperdiçar, né, uma parte do seu tempo e corre o risco também de cair numa carreira que vai te deixar infeliz, né, ficar preso ali numa profissão, numa carreira que não é a sua vocação. Vitor, Maísa, muito obrigada. Não sei nem como agradecer a vocês por
terem se dedicado, por terem contado toda a história, a trajetória, até os pontos ruins, os pontos bons. Muito obrigada. Creio que isso vai ajudar muita gente, vai poder ajudar adolescentes e jovens, ou até adultos mesmos, a se decidirem, a falarem, eu quero isso. A gente sabe que vai ter altos e baixos, mas que no final vale a pena. E se você está decidido, é seu sonho, vai com tudo. Gente, para quem está assistindo isso no YouTube, porque isso tem no YouTube, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha. Se quiserem fazer contato com a Maísa, às vezes quer conversar com a Maísa ou com o Vitor, saber mais sobre a profissão deles, a gente vai deixar os contatos aqui no card, aqui na descrição do vídeo. Então, vocês podem ver ali. Curtam a nossa página no Facebook, a gente também tem uma página no Facebook e nós temos uma conta no Instagram, então vocês podem acompanhar as coisas que vão acontecendo lá. E é isso, muito obrigada a todos que assistiram até aqui, quiseram saber um pouco mais. Gente, estamos encerrando e tchau, tchau! Tchau, obrigado.